Vascaíno, fala galera do Comentário, saudações vascaínas, estamos iniciando o nosso vídeo para trazer informações para vocês, um giro de informações, rápido, objetivo, atualizar vocês e também fazer perguntas. Vou começar logo fazendo uma pergunta e daqui a pouco eu vou trazer os destaques. O que é que você achou de Zeca na lateral direita? Zeca tem que ser lateral direito, Riquelme tem que ser titular da lateral esquerda, Léo Matos tem que voltar ao time? Fala aqui embaixo no nosso comentário que eu vou estar de olho vendo para vocês. Aqui também vamos falar sobre o julgamento que rolou nesta tarde aí, que ia julgar a eleição do dia 14, manteve o Jorge Salgado como presidente do Vasco. Nós vamos falar sobre isso aqui. Vamos falar também sobre a preocupação do Diniz. Diniz tem dúvidas aí, a questão da lateral, como eu falei. André e Gabriel Peck, a gente vai saber a situação desses jogadores. E também a situação lá do campo do Batistão, tá bom ou não tá? A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo e também sobre a investigação que o MP vai abrir aí contra as torcidas, né, devido àquela invasão do dia 10 de setembro. Então, sobe a vinheta que depois da vinheta você já viu, vai ter muita informação e, claro, com objetividade para atualizar vocês. Sobe a vinheta! Estamos iniciando o nosso vídeo. Muito obrigado a vocês que estão sempre junto com a gente. Aquele abraço, vocês têm dado uma moral enorme ao nosso canal. Muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Muito obrigado, torcedor vascaíno. Para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, tá vendo esse botãozinho aqui do lado com o nome inscreva-se? Se inscreve, porque aqui você fica muito bem informado sobre tudo que envolve o Vasco. Todos os dias a gente está trazendo atualizações do Vasco, como essa aqui agora no nosso canal Comentário Vascaíno. Então vamos às informações do vídeo que eu já falei. É giro de informações, bem objetivo, só para atualizar você, torcedor, sobre tudo que aconteceu no dia de hoje. A gente vai falar daqui a pouco também sobre o julgamento aí que houve, que manteve o Jorge Salgado como o presidente do Vasco, sobre a situação lá do Ministério Público que vai investigar a invasão, né, do dia 10 de setembro de São Januário. Mas vamos falar de Vasco da Gama. O Vasco venceu com a grande atuação do menino Riquelme. Olha, já virou a discussão. Eu já pedi até para você deixar aqui embaixo. Você acha que Riquelme deve ser titular? Você acha que Zeca tem que ser lateral direito? Léo Matos tem que voltar? Eu quero que você fale aqui. Porque é o seguinte, virou uma pulguinha atrás da orelha aí do Fernando Diniz. O Léo Matos volta de suspensão, mas o Zeca foi muito bem jogando na lateral direita, né? Muita gente dizendo que Zeca tem que ser lateral direito, não pode jogar na lateral esquerda. E o Riquelme também muito bem na lateral esquerda. Nenhuma das suas deficiências foi muito bem defensivamente. E agora o Diniz terá que definir. Léo Matos volta para a direita, o Zeca volta para a esquerda. Léo Matos volta para a direita, o Zeca vai para o banco. Porque é o seguinte, a chegada do menino Riquelme, o Vasco ganha com lançamentos da esquerda, não, um lançamento do Riquelme, vai à linha do fundo e lança. Um grande problema que a gente tinha com o Zeca é que o Zeca, sempre que chegava à linha de fundo, cortava para a direita. E o Zeca foi muito bem, porque no outro jogo também ele deu um lançamento com a perna direita. Então, é uma dúvida que o Diniz vai ter aí para os próximos dias para definir esse time que vai enfrentar o Confiança lá na Arena Batistão. Outra dúvida é sobre André e Gabriel Peck. André, que completou 150 jogos ontem, saiu sentindo a coxa. Ainda o Vasco deve fazer um exame do jogador amanhã, quando o Vasco volta a seu treino com carga total, e deve falar se o jogador vai ter condições de conseguir jogar contra o Confiança ou se teve uma lesão mais grave. A mesma coisa é de Gabriel Peck. Gabriel Peck saiu sentindo o tornozelo após uma bolada que ele tomou do Felipe Bastos, né? Não sei se houve uma torção ou não. O Vasco vai analisar esse jogador para saber se ele terá condições de ir para o jogo ou não. São as duas dúvidas do Diniz aí, porque por questões físicas. O André sentiu um pequeno desconforto no adutor da coxa, né? E aí há uma grande preocupação, até pela questão da temporada. A gente sabe que essas lesões de adutor, ela faz com que o jogador passe aí 2, 3 semanas sem jogar. Então o Vasco aí vai analisar, vai fazer o tratamento direitinho para o André, que é um dos grandes destaques desse time do Diniz, voltar a jogar bola pelo Vasco da Gama. Outra preocupação do Diniz é sobre a situação do campo do Batistão. Por quê? O Batistão tinha uma grama um pouco mais fofa, mas a informação que eu fui buscar é o seguinte: o Batistão passou, inclusive, no início do primeiro semestre, do final do primeiro semestre, início desse segundo semestre, por uma reformulação de gramado. A grama está um pouquinho melhor, então dá para praticar bem o seu futebol lá na Arena Batistão, onde o Vasco vai enfrentar a equipe do Confiança pelo Campeonato Brasileiro da Série B no domingo. O jogo foi mudado para domingo, gente, às 18h15.
Vamos falar agora de julgamento, né? O Vasco, essas questões jurídicas, né? O Vasco hoje passou por um julgamento, né? Que foi o agravo de instrumento que poderia anular a eleição do dia 14/11 de 2020, que foi a eleição que deu ao Jorge Salgado a ida até a presidência do Vasco. Só que é o seguinte, por 3 votos a 0, por unanimidade, a primeira Câmara Civil definiu a manutenção aí do mandato do Jorge Salgado. Inclusive, Camilo Rolieri aí falou que era para a galera se unir, para ter uma definição, porque é a única eleição que há uma judicialização. Então essa aí é a definição do judiciário sobre a situação da eleição do Vasco da Gama. Tinha muita gente perguntando durante a semana, então tá aí atualizado para vocês. Outra informação é sobre aquela questão que teve, que os torcedores foram até São Januário, o Vasco considerou isso como uma invasão e sugeriu investigação ao Ministério Público, que irá fazer essa investigação. Lembrando que teve membros aí da Ira Jovem, também da Força Jovem, que foram até São Januário cobrar o Jorge Salgado, e com isso o Vasco vai entrar aí com um pedido de investigação do Ministério Público para, segundo o Vasco, para manter a integridade física dos seus funcionários, para que não aconteça mais, e o Ministério Público vai investigar toda essa situação. As torcidas falaram, né, que fizeram somente seu papel, que não houve agressão, que não houve dano ao material público, né, ao patrimônio do Vasco da Gama, e não ficaram na bronca com a diretoria vascaína, que foram buscar o Ministério Público, né, com a situação. Essa questão do Ministério Público pode até tirar essas torcidas organizadas dos estádios. É complicado, né? Não houve um diálogo entre Vasco e torcida, e principalmente pelo Vasco, né? E aí complica, porque pode causar uma punição aos torcedores aí. Segundo eles, né, abre aspas, falaram o seguinte: o Vasco é nosso e não vamos poupar de cobrar, fecha aspas. Estão certos, tem que cobrar, a situação não era boa, foram cobrar, mas infelizmente aí o Vasco fez uma denúncia aí, né? E o MP irá investigar todas essas invasões que ocorreram em São Januário aí no último dia 10 de setembro. Então foi isso, como eu prometi, bem rápido, trazendo informações para vocês. Amanhã a gente volta trazendo mais informações, ou a qualquer momento a gente traz aqui informações do Vasco da Gama. Saudações vascaínas e até o nosso próximo vídeo. Valeu!